É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller, está no ar mais um programa Subtexto, pela sintonia da 95,3 FM, da Rádio Fiscar, onde você escuta diferente, onde você lê diferente, onde a gente fala de arte, de educação, de cultura de maneira diferente. A partir de agora, nessa próxima meia hora, a gente vai falar bastante hoje de poesia, de literatura. Gostaria de convidar você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar para você vir aqui para o YouTube, se inscrever no canal Glauco Keller, ou então acompanhar, seguir a gente no Spotify, você que gosta de podcast, você que gosta de ouvir um bom bate-papo enquanto você faz uma caminhada, enquanto você faz faxina em casa, lava a louça. Essa é uma oportunidade, é só você seguir o programa Subtexto no Spotify. Bom, o convidado de hoje vem do Rio Grande do Sul, ele é formado em Direito, se especializou em Direito Tributário, mas é encantado também pelas letras. Eu estou falando do Valmir Becker, que acaba de lançar a obra Entre Linhas, uma coletânea de poesias para você que está acompanhando a gente pela internet, pelo YouTube ou pelo Spotify. Eu estou mostrando aqui. A obra saiu agora pela editora Marine. Eu li, fiquei encantado e tenho o prazer de receber o Valmir aqui na nossa bancada virtual. Valmir, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Valmir, você é nascido no Rio Grande do Sul? Sim, no interior, na verdade, numa região que ficou muito conhecida, infelizmente, por uma tragédia, né? Eu nasci no alto, numa cidade do Alto Taquari, em Taquari mais especificamente, né? Mas só nasci por lá. Me criei bem no interior, né? Eu estava mais próximo, digamos, de uma cidade que hoje se chama Teotônia, né? E numa zona que se chamava de colonização alemã. Eu sou descendente de alemão por parte do pai, né? E me criei por lá então, mas aos 17 anos vim para Porto Alegre, né? Tá. Onde já não estou mais, porque eu estou agora na, curtindo a velhice em Viamão, que é uma cidade da grande Porto Alegre, e faz limite com Porto Alegre, né? E é um pouco mais calma que Porto Alegre? É bem mais calma, é uma cidade que não é tão pequena, tem 214 mil habitantes, até para minha surpresa, eu achei que. Mas ela é muito espalhada, né? E o bom é que ela não tem atividade industrial, né? Então não tem prédios altos, até por isso que ela é bem espalhada, né? É uma cidade mais de casas do que de edifícios mais encorpados, né? Mas estou aqui há Valmir, um ano, né? Há um ano estou satisfeito num condomínio horizontal, né? Não sei se já ouviu falar, eu até brinco com o dono do hotel aí, que é o Samuel, digo, olha, eu fiz propaganda do teu hotel nas minhas entrevistas. O Hotel Vila Ventura, o condomínio pertence, é aquele hotel onde as seleções se hospedam quando vêm para o Rio Grande do Sul, né? É um belo hotel, né? E o condomínio não pertence ao hotel, mas foi idealizado e organizado pelo dono do hotel. ô Valmir, e você já na infância se interessava por poesia, por literatura, ou as letras elas foram chegar à sua vida mais para frente, a partir da juventude, da vida adulta? Pois aí que está, Glauco. Eu, como leitor, eu sempre li romances, né? E aí eu posso dizer, sim, desde a infância, né? Eu li muito, né? Eu li romances de aventuras de Júlio Verne, de Karl May, o Winnetou, enfim, mas nunca fui muito leitor de poesias, né? Li bastante o Mário Quintana, que escrevia no nosso Correio do Povo, extinto Correio do Povo, né, da Caldas Júnior, né? E conheço as poesias mais famosas dos nossos poetas maiores, né? Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, né?
Cecília Meirelles, né? E não poderia faltar o português Fernando Pessoa, né? Que é Então, homenageado na obra, inclusive, é, né? é. Mas eu não fui um leitor, então, respondendo, né, de forma conclusiva a tua pergunta, eu não fui um leitor de poesias, né? Li, assim, esparsamente. E você foi para Porto Alegre para estudar, você fez direito e você acabou migrando para o direito tributário. Sim. Nesse período, você rascunhava poesias, você tinha um caderninho que te acompanhava quando você olhava um pássaro, quando você olhava uma Não, árvore, quando algo te não, tocava? de modo algum, né? O que aconteceu com a poesia? Bom, então, já que tocaste no assunto, na parte jurídica, na área jurídica, né, o tributário é uma área do direito muito árida, né? Ela exige muito do profissional, né? Tem uma recompensa maior também, mas na área jurídica eu escrevi muito, eu tenho muitos artigos escritos e publicados em revistas, em jornais, em sites, né? Meus artigos na área do direito, eu não quero aí, digamos assim, me engrandecer, mas só para me situar neste outro setor da literatura, que é o da prosa. Eu sempre fui muito bem recebido, né, pelos leitores da área jurídica, né, da profissão, né? Um até me disse uma vez, né, me elogiando, e eu fiquei muito contente, era assim: Valmir, eu leio os teus artigos e gosto muito porque eu entendo, né? Tem outros autores que eu leio e não entendo nada, né? Então, essa linguagem que dizem que eu tenho, né, eu até concordo, né, nos versos, né, de uma forma mais direta, mais clara, mais concisa, eu trago ela da minha prosa jurídica. E quando aconteceu poeta, quando eu comecei a me voltar para escrever versos, foi meio que por acaso, né? E eu tenho uma data bem precisa, que é maio de 98, então, lá se vão quantos anos? 1998. Eu estava atravessando, que eu mesmo chamei, até já me identifiquei, eu acho que na minha apresentação eu falo nisso, que uma fase que eu estava passando por um limbo profissional. Que era isso? Eu estava numa transição de um escritório que eu era sócio, né, um escritório de advocacia, né, onde eu trabalhei por muitos anos, e eu ia passar para um outro escritório, né? Ali envolve coisas, né? Não vem ao caso dizer qual era o motivo, mas enfim, eu tive que passar por essa transição. E nessa transição eu fiquei nesse escritório onde eu era sócio por uns 3 meses, sem qualquer atividade jurídica, né? E lá pelas tantas, não posso te explicar por quê. Digo: me veio uma ideia, vou escrever um poema, né? E escrevi, né? Assim, meio por brincadeira, né? Então, a partir nesses 3 meses aí que eu estive, eu escrevi mais outros, né? Aí eu escrevi uns quantos poemas, né? Foi a única fase, digamos assim, da minha dedicação à poesia que eu escrevi com frequência. Agora, muito desses que eu escrevi na época eu descartei, né? Tá? Fiz uma seleção pessoal, crítica, né? Mas lá de vez em quando me vinham, sou muito saudosista, né, Glauco, né? Isso não sei se é um defeito, o que é, né? Mas eu sou saudosista, né? Então, aquelas lembranças do passado, né, que me marcaram mais, e tanto que de repente voltava, né, à minha mente numa forma de uma lembrança saudosa, eu uma que outra fui colocando aquelas lembranças na forma de versos, né?
Então, eu comecei a escrever em 98, não é? Aí publiquei com recursos próprios, assim como esse também, o primeiro livro, que se chama Fragmentos de Poesias, Desvivências, né? Em 2017, foi isso, 17, né? E depois continuei escrevendo mais esparsamente ainda, né? Até que chegou agora, final de 2025, né? Eu reuni, né, as poesias novas, né? Incluí algumas do outro livro, né? Algumas deu uma modificada pequena, mas, enfim, digo, olha, eu acho que cabe aqui um novo livro, né? E aí conversei com o Marini, com o Wilson, né? E ele fez essa publicação, eu acho que está bem editado, não, a minha impressão, não sei. Mas o que acontece com como é que é o meu modo de criação? É o seguinte, eu diria, então, que tem duas formas. Tem inspiração pura, não é? Tem alguns poemas que são inspiração pura, ou seja, que me vieram não sei de onde, né? Vou citar o exemplo, o primeiro, e o que dá título ao livro é um deles, Entre Linhas, né? Tá, Entre linhas. tá, Se você me permitir, eu vou lê-lo daqui a pouquinho. tá certo. Ou não. O primeiro, então, mas eu acho que a grande maioria deles tem, mesmo quando não parecem, tem, tem uma base num acontecimento, numa situação que eu enfrentei, né? Num momento da vida que eu vivi. E aí são vários. O Quarto Azul um, Águas Passadas, ou, e assim vai, né? Um sorriso, parece que é sorriso, né? Só para dar uma ideia, foi uma poesia sobre o sorriso, ela pode ser assim construída de uma forma abstrata, né? Alguém se lembra das pessoas que sorriem e que não são retribuídas, etc. Não, no meu caso, houve um sorriso específico, numa ocasião específica. Estávamos a Beth e eu lá em Caldas Novas, né, daquelas piscinas termais, e tem sempre aquelas mais. Eu acho que era mais para velhos mesmo, como eu, mas isso já faz alguns anos, uns 10 anos. E tinha ali um casal de velho, ele me deu um sorriso, assim, né? E eu fiquei assim, digo, não me lembro até hoje se retribuir ou não, não é? E daí que então surgiu esta poesia, né? Então, o, o sorriso, palavra que eu não sei se é esse título, acho que com essa lembrança específica de uns 10 anos atrás. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual, direto do Rio Grande do Sul, o escritor Valmir Becker, que acaba de lançar essa coletânea de poesia Entre Linhas. Para você que está acompanhando a gente pela internet, você está vendo aqui a capa, uma máquina de escrever, eu achei lindíssima. A capa dialoga muito Pois com o é. programa, né? E com a poesia também. E você que está acompanhando a gente aqui pela sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, você pode vir aqui para o YouTube, acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo, e acompanhar, claro, o programa Subtexto no Spotify. É só você seguir a gente. Tem muita entrevista, muito escritor, muita escritora, pessoas ligadas à literatura que passam semanalmente por aqui e trazem seus saberes, trazem seus conhecimentos. Quero aproveitar para fazer um convite especial para você. Você sabe que o nosso grande apoiador cultural aqui no programa Subtexto é o Canto das Letras. O Canto das Letras é um espaço onde você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional, da literatura universal e muitos HQs. E se você gosta de disco de vinil, de CD, você precisa conhecer o Canto das Letras. Lá você vai encontrar a melhor coleção da região de MPB, de jazz, de blues, de rock, de sertanejo, ou seja, tem muita coisa legal no Canto das Letras. Você chega, toma um café, conversa com o Serginho, que é o livreiro mais querido da região,
enquanto você escolhe a sua obra, enquanto você ouve a sua música. Se você quiser mandar um WhatsApp para o Serginho para perguntar sobre uma obra, perguntar sobre um disco, perguntar sobre um CD, o número é 16 98246 4964. Eu vou repetir: 98246 4964. Não se esqueça também que todo mês tem sorteio de livro aqui no programa Subtexto, no apoio cultural do Canto das Letras. Já passaram por aqui Clarice Lispector, já passou Franz Kafka, já passou Graciliano Ramos, já passaram tantos e tantas escritores e escritoras para levar um pouco de palavras, de frases, de letras para você que acompanha o programa Subtexto. Então, fique atento às nossas redes sociais, porque esse mês tem mais sorteio de livro para você. Canto das Letras, então vou repetir o WhatsApp, 16 98246 4964. Canto das Letras, compra, vende, troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos. Hoje eu estou recebendo aqui na nossa bancada virtual o poeta Valmir Becker. Ele abre a sua mais recente obra Entre Linhas com o poema Entre Linhas, e eu vou tomar a liberdade de ler para você que está acompanhando o programa Subtexto. Sou um entre linhas. Estou entre o que sou e o que deveria ser, entre o que fui e deveria ter sido. Você sabe que você me tocou com esse poema, viu, Valmir? E eu mostrei esse poema para muita gente. Eu sinto um tom melancólico na sua poesia, um tom saudosista. Você olha bastante para a sua história para compor. Isso, não, na verdade tem muito de saudade na poesia, né? E eu diria que é uma saudade poética, né? Não é uma saudade do que ela tem de bom, não é? É que ela me motiva, né? A transformar em versos aquela sensação saudosa que ficou, não é? Então, mas é verdade. Sim, eu acho que eu sou meio melancólico por natureza também, né? Tá? Isso se reflete, né? O Entre Linhas, olha, confesso que não sei como surgiu, mas eu presumo que é exatamente o significado, digamos, da palavra, né? Quer dizer, a minha existência é mais ou menos como, né? Eu vivo aquilo como se vivesse numa entrelinhas, né? Queria ser uma coisa e a ideia foi esta, Glauco, tá? Tem um poema também no livro em que você faz uma ode à quinta-feira. Quinta-feira é seu dia favorito da semana, Valmir? Sempre foi, sempre foi, né? É mesmo? Tem alguma razão especial? Eu vou dizer, eu fui um profissional, um trabalhador que, graças a Deus, me saí relativamente bem na profissão, né? Eu vou confessar aqui que eu abandonei ela em 2010, com 65 anos, né? Ou seja, tinha no mínimo mais 10 anos pela frente. Mas porque aí tem também várias razões que não vêm ao caso. Mas também é uma área muito, como eu disse, muito árida, muito sacrificada, né? Tá? O tributaristas, às vezes, né, não pega no sono pensando num processo que ele tem no meu caso, eram empresas, né? Tá? Poxa, agora me perdi. Eu estava. Como é que foi mesmo a tua pergunta? A quinta-feira, Ah, justificativa para quinta-feira. Ah, quinta-feira, tá. Valmir. Mas eu fui também um trabalhador preguiçoso. Aí que tá, eu vou agora faço a ligação. Apesar de ter sido relativamente bem sucedido, né? Eu fui daqueles trabalhadores que, mesmo sendo profissional liberal, eu cumpri o meu horário, né? Tá?
né, meu trabalho, a não ser quando tinha processos que deveria, né, exigia. Aí sim, às vezes até fim de semana, né? Mas normalmente eu fui muito metódico, né, e muito burocrático na minha forma de trabalhar. Produziu, né, o que, né, esses artigos que eu falei, esses artigos não faziam parte do trabalho, né? Eles eram escritos porque eu sentia vontade de escrever, sentia vontade de desenvolver uma tese jurídica, enfim, né? Mas daí a quinta-feira eu sempre digo, poxa, quinta-feira, chegou quinta-feira, estou cansado. Aí vem a sexta já, né? Você sabe que às vezes esperar pela festa é mais gostoso do que a própria Do festa, que né? a própria, né? Valmir, tem um poema no livro, eu estava procurando aqui, eu vi que eu marquei, que me lembrou muito a música Detalhes, do Roberto Carlos. Eu vou ler Sim, o poema para o nosso ouvinte, vou ler para você também, se você me permite, se chama Esquecimento. Agorinha claro. mesmo, sem mais nem menos, em meio a tantos pensamentos, lembrei-me que te esqueci. É que andei ocupado por todos esses tempos com pensamentos que não pensavam em ti. Eu achei muito bonito porque muitas vezes o esquecimento ele vem sem a gente perceber, né, Valmir? É, realmente, né? É, esse, e eu vou, já que estamos num papo aí confessional da minha parte, eu vou dizer que não teve uma pessoa concreta a me inspirar isso aí, né? Esse foi inspiração também. É isso, Parece, né? É, parece que deveria ter, né? Mas não teve. mas certamente para cada leitor vai ter, né, Valmir? Ah, sim, sim, sim. Essa é a graça, a beleza da arte, né? A interpretação, ela acaba sendo, de certa forma, subjetiva, né? Claro, né? Não, cada um lê de uma maneira, né? Valmir, há também no livro um poema em que você faz uma homenagem a uma pessoa chamada Ney Fonseca. Isto, Eu queria que você falasse um pouquinho dessa pessoa, do poema em si. pois é. Ney Fonseca. Ney Fonseca era um pintor, realmente existiu e esse era o nome, né? E ele de vez em quando aparecia lá no escritório, lá no 13º andar do edifício Manhattan, lá bem no centro de Porto Alegre, né? E me vendendo os livros deles, né? Os poemas dele. E, aliás, poema, pintura, olha, os quadros dele, né? E eu, de vez em quando, comprava um, né? Tá? Às vezes não comprava, né? Mas, então, ele me marcou, né? Eu me coloquei no lugar dele, né? E eu vi também que, eu acho que ele era dado a bebida, né? Eu senti que a vida dele era difícil, que era, né, sofrida, né? E muitos quadros que eu comprei mais para ajudar, né? E deixa eu ver, eu tenho dois deles aqui na minha né, nesse cômodo que nós estamos, né? E um é da Torre de Belém, né? Tá? Então isso foi, me lembrei né, daquela época, eu estou falando aí de quase 30 anos atrás. Ou seja, Ney O Fonseca Ney Fonseca não chegou existe. a conhecer o poema. Não. Ele já é morto, deve ser, há bastante tempo, né? Não Bom, eu tive vou ler mais. o poema. Hã? Vou ler o poema Pois é, para quem está acompanhando a gente. ele ficou no meu coração e está no poema, por isso, né? Ney Fonseca. Havia um pintor entre ele e a minha dor, muita cor. Comprei-lhe quadros coloridos que não queria comprar. Um da Torre de Belém, que ele pintou além mar, e muitos outros, já esmaecidos,
com cenas de vidas que mal consigo lembrar. Muito bonito, achei muito Não, bonita obrigado. a homenagem que você fez. Ô, Valmir, são vários os poemas que eu anotei para ler aqui. Tem um deles que me tocou bastante também e que me lembrou uma canção do Arnaldo Antunes. Não sei se você conhece, uma canção chamada Socorro, porque o poeta, ele tem muitas vezes o escritor em geral se fala que é o tal do bloqueio criativo, né? Certa vez que perguntaram para o Luiz Fernando Veríssimo quem é sua musa inspiradora, e ele respondeu o prazo de entrega, né? Porque dependendo de para que É, veículo você escreve, você não pode ter bloqueio criativo. Mas o bloqueio criativo é um temor dos escritores, e no caso da poesia, especificamente, a ausência de sentimentos. E o Arnaldo Antunes, nessa canção, ele fala: socorro, não estou sentindo nada. Ou seja, ele está pedindo uhum. ajuda por justamente não sentir. E o poema Descrença me lembrou bastante a canção do Arnaldo Antunes. Eu vou, mais uma vez, pedir a sua licença para ler Bora. para o nosso internauta, para ler para quem está acompanhando a gente pela rádio. Descrença. Não me ocorre agora nenhum pensamento. Pensamento algum agora me ocorre. Estou vazio de sentimentos, carente da sensação de ser, cansado de estar no mundo, sem crer. Mas crer em quê? Ou em quem? Se tudo é tão confuso e difuso. Se a vida morre com a morte, se para vivermos não temos um norte, a não ser crer e viver, ou viver sem crer. Eu achei muito interessante você Ó, perpassar por essa ideia de não sentir, né? agora, com a tua leitura, eu até gostei do poema. Eu, eu, tá, claro que todo autor tem, eu tenho os meus preferidos, né? Mas esse era um que eu nem é, mas pela tua leitura eu até achei que ficou bom. Obrigado. O Valmir, e qual que é o seu poema favorito da obra? Você pode falar? Tem algum? Posso, posso. Eu tenho um que se chama Perdição e que a musa inspiradora é a Dona Beth. Se quiser ler, Esse tem uma pessoa. Eu vou procurar o Perdição aqui, enquanto está na você página fala da Beth, sua esposa, eu suponho. na 25, na página 25. Então eu vou procurar o poema da página 25, que é o poema Perdição. Lembra, obviamente, a obra Amor de Perdição, né? É, do, Se eu te perdesse, não saberia te encontrar. Perdido, procuraria antes por mim do que por ti. E me encontrando, talvez a ti encontrasse num desses lugares onde nunca estivemos, num dos tantos momentos da vida que não vivemos. Muito bonito. Esse certamente você declamou para a Beth, né, Valmir? sim, sim. Esse foi. Porque nós viajamos muito, né? Tá? Agora estamos. Vamos parar um pouco, né? Estou muito. Eu fui. Nós estávamos fazendo viagens ecológicas, né? Fomos para. Ora, lá em Mato Grosso, não, no sertão da Bahia, lá em Lençóis da Bahia, na Serra, na, não é da Mantiqueira, por Deus, agora me falhou. Esse é o problema dos 81 anos, né? Não, faz parte, faz parte. Quando você tem menos que 81 anos É, também, você Chapada esquece Diamantina. Eu estava com a Serra na fada cabeça, Chapada diamantina, sim. Diamantina. E ali tem aqueles caminhos, e nós procuramos os mais amenos, né? Mas não dá mais para fazer viagem ecológica, né? Mas nós viajamos muito para outros lugares, para o exterior, então esse poema é com lembranças das nossas viagens, né? Tá? E fiz para ela, então assim.
Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber na nossa bancada virtual, na sintonia da 95,3 FM da Rádio Fiscar, o escritor, o poeta Valmir Becker, que acaba de lançar a obra Entre Linhas, uma coletânea de poesias, em que ele rememora fatos passados, em que ele traz um tom nostálgico, por vezes melancólico, mas repleto de ternura, repleto de leveza e de profundidade. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo com o Valmir em áudio e também em vídeo. E você pode seguir a gente no Spotify e lá você vai encontrar essa e outras entrevistas com autores, autoras que passam por aqui semanalmente. É só você seguir o programa Subtexto no Spotify. Ô Valmir, você tem o hábito de ler poesia ou você prefere ler prosa com maior frequência? Não, eu sou mais da prosa, né? Tá. E eu vou dizer por quê e vou escolher as palavras para dizer isto, né? O que acontece na poesia? Falando francamente, né? Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, lembrar-se da Clarice Lispector, é que tem uma poesia muito. Não, muitos desses poetas, né, grandes, que isso eu para. Né, não é uma observação como leitor. Né? Eu, como leitor, eu às vezes fico devendo quando leio essa poesia ou esses poemas muito herméticos, né? Que eu acho assim que essa poesia, que eu acho que é a predominante, eu não vejo muito. Mário Quintana foi um poeta mais conciso, mais claro, né? O Carlos Um grande Drummond, frasista, né? Um grande frasista também, né? o Carlos Drummond de Andrade tem muitas poesias, né? Mas eu digo no geral, né? No geral eu tenho dificuldade de entender, né? Eu vejo às vezes a crítica, puxa, bom, Paulo Leminski está mais no meu feitio, né? Um estilo um pouco diferente, né? Mas então é assim, eu leio. Então, eu leio poesias, poemas, assim, não com muita frequência. Né? Tá. Valmir, a gente está chegando ao final do programa Subtexto. Eu queria, antes de fazer a leitura do último poema, eu vou falar para você por que eu vou ler. O último poema, não do livro especificamente, mas o último que eu vou ler no programa. Eu queria te perguntar, quem quiser conhecer um pouquinho mais o seu trabalho, quem quiser comprar a obra Entre Linhas, eu indico bastante. Você que gosta de poesia, de boa literatura, você certamente vai se deliciar, vai passear pelos poemas do Valmir. Como é que faz para te encontrar, Valmir? Bom, a mais conhecida é a Amazon, né? Ele está na Amazon, na estante virtual, está no clube de autores, né? E em outras livrarias online, né? Eu vejo até quando eu pesquiso pela internet, né? Eu vejo que está em outras várias que eu nem. Quem cuidou disso para mim foi a editora, né? O Marina, né? Então, mas eu sei que está no clube de autores. Aliás, eu acho que é a partir do clube de autores que ele foi para as outras livrarias, como a Amazon, como a Estante Virtual e outras aí, né? Então, mas a Amazon é bem conhecida, né? Com esse clube de autores também, né? É isso. Valmir, eu vou ler para você, então, e para todo mundo que está acompanhando a gente, o meu poema favorito do livro. Opa! O poema Solidão. Ele se encontra na página 47.
É um dos meus preferidos também. Também está na sua lista de preferidos, fico feliz de saber. Solidão, saudades das dores antigas, das minhas velhas tristezas, saudades da infelicidade, saudades de mim, enfim. É que os pesares presentes doem mais que os do passado, quando eu estava contigo e tu estavas ao meu lado. Muito bonito. Às vezes a gente não percebe a beleza no presente, a poesia no presente, a gente vai perceber só no Depois, futuro né? e aí já passou, né, Valmir? Mas olha, eu fico muito satisfeito. Então, que bom que lê esses poemas, né? Que eles até ouvi eles com uma percepção diferente. Valmir, bom demais ter você no programa Subtexto, eu agradeço. Espero que o papo tenha sido tão bom para você Foi quanto foi bom. para mim. Obrigado. Foi muito bom e eu te agradeço a oportunidade, a tua disposição, simpatia e competência também na condução da entrevista. Como não? Né? Obrigado pela Bom, gentileza sempre, também, Valmir. também escreveste livros também, não é, o Glauco? É, eu também. Eu sou. O meu principal gênero é a crônica. Aham. E agora eu estou me enveredando pelo texto ficcional. Eu acabei de lançar um livro de contos. Ah, E estou feliz com o resultado, viu, Valmir? não, não. E, Terás um leitor aqui, então. Tá? eu agradeço demais. Sem dúvida. Obrigado, Valmir. Esse foi mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller, vou ficando por aqui. Mas semana que vem eu volto com mais um convidado, uma convidada, para falar de arte, de educação, de cultura, na sintonia da 95,3 FM, para falar, para trazer palavras, frases e textos para você. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.